Filipenses, capítulo 2. Se Deus permitir, vamos trabalhar os versículos 1 a 11 hoje. Mas eu gostaria, a nível de contexto, ler o final do capítulo 1. E aí nós vamos lendo o texto à medida que o tempo for avançando. Capítulo 1 de Filipenses, a partir do versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai de graça e misericórdia, diante de Ti nos colocamos mais uma vez em oração, suplicando pela condução de Teu Santo Espírito, na compreensão de Tua Santa Palavra. Conduza-nos, Senhor, não só a entender o que o Senhor deixou registrado para nós, mas a crer nestas palavras e a sermos transformados por elas. Senhor, nos conduz aos pés de Teu Filho Jesus Cristo, onde podemos encontrar redenção. Assim oramos no nome dEle. Amém. Amém. Tem uma música que nós cantamos como igreja, e talvez vocês conheçam. Ela diz assim: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, unida em amor. É difícil cantar essa música, não é? Assim, a gente às vezes canta as músicas no automático. Uma família sem qualquer falsidade. Sem qualquer falsidade, unida o tempo todo. Difícil, né? Eu acho que nenhuma igreja na história foi capaz de cantar essa música 100% aplicando o conteúdo dela. É difícil porque isso confronta a nossa realidade, a nossa tendência natural por conta da queda. É viver naquilo que tem um autor que chama de síndrome de Babel. Nós queremos subir até o céu, construindo uma grande torre, fazer o nosso nome célebre, e queremos chegar e tomar o lugar de Deus. Queremos que as pessoas nos olhem, queremos que as pessoas nos reconheçam. E infelizmente essa é a postura lá fora, nesse mundo que devora uns aos outros. Mas infelizmente também é a postura muitas vezes dentro da igreja. Acho que você sabe do que eu estou falando, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que eles queriam devorar uns aos outros. Eu é que não queria ser membro da igreja dos Gálatas. Mas sou membro da minha igreja lá em Atibaia e eu às vezes vejo isso. Não literalmente, óbvio. Mas parece que isso é realidade dentro do povo de Deus desde o começo. Nós vemos no noticiário, ou às vezes sai alguma notícia de igrejas, de assembleia, em que é necessário que a polícia venha, porque as pessoas não conseguem resolver os seus conflitos. Eu me lembro, quando pequeno, ouvindo histórias de assembleias de igrejas com cadeiras voando de um lado para o outro, porque os irmãos não conseguiam resolver a cor da cortina. É claro, tinha muita coisa no coração. Nós vemos quantas não são as divisões de igrejas, quantas não são as competições dentro da igreja, quantos não fazem da igreja como um palco para o seu carreirismo eclesiástico.
um ponto de escalada, eu vou servir por um tempo aqui, e depois uma igreja maior, e depois maior, até que eu chegue lá. Como se isso fosse uma carreira de um CEO em uma empresa. Bom, Paulo está escrevendo de uma prisão. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja que é tão amada por ele, uma igreja que marcou muito a sua história, foi a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo, que ele não planejou definitivamente nada. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira, ele traçou o caminho, é claro, o Espírito Santo separou ele e Barnabé. Desde o capítulo 13 de Atos, eles passaram pela Ásia Menor, plantaram igrejas. Aí, na segunda viagem missionária, finalzinho do capítulo 15 de Atos, ele decide visitar essas igrejas que foram plantadas, convida Barnabé, e Barnabé diz, eu quero levar João Marcos. Mas João Marcos é o primo de Barnabé, que abandonou eles na primeira viagem missionária. Paulo diz, comigo ele não vai, não. Nos abandonou num momento crítico, e eles brigam. Gente, eles brigam, o apóstolo Paulo e Barnabé brigam. O texto diz que o negócio foi tão forte, que eles não conseguiram ficar juntos. Eles eram amigos de longa data. Inclusive, Barnabé investiu na vida de Paulo por muito tempo. O texto dá a entender de que a igreja fica do lado de Paulo, porque a igreja envia Paulo e Silas. E Barnabé, a gente não sabe, ele nem aparece mais na história. Pelo menos não por enquanto. Bom, e aí Paulo vai com Silas. Não era a equipe que ele queria, mas ele planeja visitar as igrejas da Ásia Menor. E ele tem em mente passar adiante, ir lá para a região da Índia. Mas aí, o texto em Atos 16 nos diz que, enquanto ele tentava ir, o Espírito de Jesus não permitiu. Aí você fica se perguntando, que história maluca. Ele é missionário, ele quer pregar o evangelho na Índia e não pode ir para lá. Não é porque o diabo não deixou, é porque Jesus não queria. Tem alguma coisa errada nessa história. Ele tenta contornar e ir por um outro lugar, de novo o Espírito não deixa, a gente não sabe o que está acontecendo. Se era uma operação da polícia rodoviária romana, que não deixava passar, se era oposição maligna, a gente não entende o que era. A gente só sabe que Paulo fica rodeando, até que ele consegue ficar num lugar lá, e ali pelo menos o Espírito deixa ele ficar. Entrou hoje. E ali ele tem uma visão. De noite, ele vê um homem macedônio. A Macedônia era na Europa, não ali na Ásia Menor. E esse homem macedônio, provavelmente ele percebe pelo sotaque e pelas vestimentas, que é de outra região. E esse homem diz, passa a Macedônia e nos ajude. O que Paulo conclui? Tá aí. É para lá que Deus quer que a gente vá. Então não é para cá que eu vou, é para lá que eu vou. Eu não planejei ir para lá, mas agora eu vou. E aí ele chega lá, e é completamente diferente de tudo que ele já está acostumado. Porque por onde Paulo passa, o que ele fazia? Ele ia até a sinagoga. Ele escolhia cidades estratégicas para que essas cidades pudessem plantar outras igrejas quando ele saísse. Então ele pegava metrópoles, poderíamos pensar assim. Cidades estruturadas onde havia sinagogas, porque se ele evangelizasse os judeus, se ele evangelizasse um ancião, um presbítero na sinagoga, o homem já estava pronto para pastorear aquela igreja. Não precisava de seminário de 4 anos. Era meio mês ali, ele já passava todos os detalhes, as conexões que Paulo fez quando se converteu, um judeu faria. Estava pronto. Aí ele chega lá, não tem sinagoga. Ele começa a observar e descobre que tem algumas mulheres que vão para a beira de um rio no sábado. Não era para lavar roupa, não. Era para orar. Orar ao Deus de Israel. Não tinha sinagoga, mas elas buscavam o Deus de Israel. Eles vão lá, pregam o evangelho, Deus abre o coração de Lídia, uma comerciante, uma mulher que trabalhava com tecidos, provavelmente fazia vestidos. E o mais curioso é que essa mulher era exatamente da região para onde Paulo queria ir. E o Espírito não permitiu. Ela estava lá na Europa esperando ele chegar com o evangelho. E ele chega no seu evangelho, ela se converte, a igreja começa com uma mulher. E agora? Bom, Paulo continua indo até o rio evangelizar, mas agora tem um centro. A igreja está na casa de Lídia. Tem dinheiro, a família também se converteu. A gente não sabe se ela era casada ou não, o texto não diz. Mas aí Paulo continua pregando o evangelho. E todos os dias uma jovem começa a segui-los.
Essa jovem era possuída por um espírito maligno. E ela dava grande lucro aos seus senhores, ela era uma escrava. Ela fazia adivinhações. E aí, toda a sociedade filipense estava acostumada com aquela jovem a serviço das trevas. E ela começa a dizer, eles são homens, filhos, eles são servos do Deus Altíssimo, dê ouvidos ao que eles dizem. E começa a gritar isso todos os dias. Tem uma hora que Paulo fala, peraí, primeiro que ela está atrapalhando, está chamando a atenção, que a gente não quer, a gente está indo para o rio de propósito. Não é para ficar chamando atenção no Império Romano. Segundo, eu não quero que o evangelho esteja associado com as trevas. Então ele expulsa o demônio daquela jovem e ela é liberta. Mas isso traz um problema, porque os seus senhores ganhavam dinheiro com ela e agora não vão ganhar mais. E aí por causa disso eles causam uma confusão na cidade. E ninguém sabe mais ou menos por que eles estão presos. Eles são presos, eles são torturados, eles são entregues a um carcereiro. O carcereiro devia só observar eles, o carcereiro tortura eles mais ainda. E de madrugada eles oram e louvam a Deus, mesmo presos. Os prisioneiros estão ouvindo. Olha o naipe dessa membresia. Começa com Lídia, passa por uma jovem escrava, ex-endemoniada, depois prisioneiros. Aí, Deus manda um terremoto, todas as celas se abrem, o terremoto é bem específico, abre até as cadeias, as correntes, o carcereiro acorda assustado, ele saca uma espada para se matar, porque ele sabe que se os prisioneiros fugirem, ele é responsável pela vida deles, ele vai ser morto por Roma, é melhor eu acabar com a minha vida do que cair na mão de Roma. E Paulo ouve o barulhinho da espada sendo desembainhada, e diz, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. Todos? Bom, Paulo e Silas até vai, mas eles são crentes. Mas todos os prisioneiros ficaram. Por que eles ficaram? Porque eles viram algo diferente em Paulo e Silas. Eles ouviram eles cantando e louvando a Deus, provavelmente cânticos que exaltavam o nome de Jesus. Aí o carcereiro vai lá e se prostra aos pés deles e fala, o que eu faço para ser salvo? Eles dizem, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e sua família, isso é para você, é para toda a sua casa, e ele crê, ele anuncia o evangelho para sua família, eles são batizados naquela mesma noite, ele recebe Paulo, e aquele homem antes cruel, agora se converte completamente, ele cuida das feridas de Paulo e Silas, ele dá de comer para eles, ele se alegra por ter crido em Deus, e aí quando o dia irrompe, os magistrados dizem assim, pode soltar Paulo, e ele diz, coisa nenhuma, eu não vou embora, porque eu sou cidadão romano, nós somos, e vocês não deveriam ter feito o que fizeram. O cidadão romano não podia ser tratado dessa maneira, sem ser julgado. E aí a gente fica assim, Paulo, você pode sair da cadeia, não quer sair, que história maluca? Ele não estava pensando nele, ele estava pensando naquela igreja. Por quê? Todo mundo viu que eles foram presos por fazer arruaça na cidade. Se Paulo sair escondido, vai sobrar para a igreja. A igreja vai sofrer, e essa igreja já é composta por gente improvável. Quem plantaria uma igreja com uma equipe dessa? Mas Deus plantou uma igreja assim em Filipos. Então Paulo diz, os magistrados que vêm aqui pedir perdão para mim. E eles vêm, por favor, Paulo, vai embora. Ele fala, agora sim, agora oficialmente foi constatado que eu não estou errado, que a igreja não está errada. Eu vou embora. Mas antes de ir embora, ele passa na casa de Lídia, encoraja os irmãos. Impressionante. Ele que precisava ser encorajado, mas ele que encoraja os irmãos e aí ele vai embora. Bom, essa é a fundação da igreja. Mas eles continuaram sofrendo. As mesmas perseguições que Paulo sofria, aquela igreja sofreu. Mas o evangelho avançou ali em Filipos. Através da vida deles, outros também creram no evangelho. E aí Paulo acabou sendo preso. Então ele escreveu uma carta para eles, preso por causa do evangelho, ele diz isso no capítulo 1. Mas ele diz, gente, não fica triste não, porque as minhas prisões estão contribuindo para o avanço do evangelho. Então se alegrem comigo, e essa carta dá alegria. Parece uma contradição, né? Está preso, sofrimento, mas ele se alegra no Senhor.
Se alegra porque foi salvo. E eles começaram assim. Eles começaram alegres porque creram em Deus. Uma igreja com Lídia, uma adolescente escrava, com prisioneiros e um carcereiro. Essa é a membresia de Filipos. E aí Paulo no capítulo 1 fala sobre a perseguição externa ao evangelho. E no capítulo 2 vai falar sobre um problema interno. Vocês devem ficar espertos lá fora, mas olhem para dentro também. O texto que nós lemos, versículos 27 até 30, Paulo está concluindo esse argumento, falando sobre o seu sofrimento. Ele diz que ele está contribuindo com o propósito de Deus. Não desanimem por causa disso. Aliás, vocês também são chamados a viver de modo digno da vocação de vocês. Como é essa vocação? Qual é o chamado do Evangelho? Ele diz, vivam em unidade. Uns com os outros, aprendam a conviver juntos, vocês são tão diferentes. Na Semana Batista eu disse, a igreja é a reunião dos diferentes em torno de Cristo. E se você preferir, a igreja é a reunião dos esquisitos. Gente esquisita. Não é assim? Você pode olhar para o seu irmão agora e falar, você é esquisito. Não faz isso não. Não faz isso! Aí o irmão olha para você e fala, você também. E aí você vai chegar em casa, olhar no espelho e falar, nossa, como você é esquisito. A igreja é a reunião dos improváveis. É assim, Filipos é um exemplo. E eu acho que vocês também poderiam contar uma história semelhante, não é? A minha história é a história de um improvável, a sua também, certamente. Esse é o povo de Deus na história. E aí Paulo diz, então aprendam a viver juntos. Esse é o chamado de vocês. Mas também aprendam a ser perseverantes. Os inimigos estão aí, os inimigos do Evangelho que me perseguiram, estão perseguindo vocês. Os adversários, eles querem impedir que a igreja avance. Para eles, essa mensagem não faz sentido nenhum, mas para vocês é uma mensagem de salvação. Abracem essa mensagem. Por quê? Ele diz no final do versículo 30, o versículo 29, vocês receberam a graça não só de crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus. Para um pouquinho aqui. Você recebeu uma graça. Na verdade, duas. A primeira foi crer em Jesus. Você diz amém? Amém. Você não merecia. Mas crê em Jesus. Isso é presente. É dom de Deus. Mas você recebeu uma segunda graça. E quero ver se você vai falar amém agora. A graça de sofrer por Jesus. Amém? Amém? Difícil, não é? São duas graças inseparáveis. Crer e sofrer. Sofrer como Paulo. O sofrimento de Paulo nós conhecemos bem. Rejeição dos judeus, perseguição onde quer que ele fosse, apedrejamento, calúnias, sofrimento, abandono, traição. A história de Paulo é uma sequência do que resta dos sofrimentos de Cristo, é o que ele diz aos Colossenses. Aí você diz, tá bom, esse é o chamado de Paulo. Ele diz, esse é o combate que eu tenho, mas vocês também têm. Aí nós devemos nos perguntar, e o nosso sofrimento, Paulo? E o nosso sofrimento? Qual é o nosso sofrimento? Recebemos a graça de sofrer. Qual é o nosso sofrimento? Como se dá o nosso sofrimento? É o que ele vai dizer a partir do capítulo 2. E se prepare, cinja os seus lombos, porque ele vai nos desafiar. Ele vai falar que o nosso sofrimento está na busca pela prática da unidade na igreja. E aí o sofrimento. Não é a luta que você tem em casa com o marido descrente, com o filho desviado, no trabalho com um patrão cruel, nesse mundo cheio de criminalidade, de doenças, de morte. Essas coisas são, sim, lutas e trazem sofrimentos. Mas além disso tem um plus. O crente, ele não só sofre as arguras dessa vida, mas ele sofre com o seu chamado, e o seu chamado é viver em unidade com o povo de Deus. É tão prazeroso, mas também traz tanto sofrimento. E a pergunta é, como cultivar essa unidade? Como viver de modo digno do Evangelho? E o que isso significa? Bom, a unidade dentro da igreja, ela não vem de técnicas de gestão de conflitos na psicologia secular. Não é o último livro que vendeu, da última descoberta antropológica sobre como os homens funcionam.
Não é fazendo um MBA em gestão de pessoas que você vai descobrir como produzir unidade na igreja. De jeito nenhum. A unidade da igreja vem de uma mudança de mente, que naturalmente vai produzir uma mudança de prática. Tudo isso fundamentada em Jesus Cristo. Nós só podemos viver em unidade se resolvermos a nossa identidade em Cristo, adotando a mentalidade de Cristo. Então, capítulo 2, versículos 1 até 11, vai nos dizer o seguinte: uma igreja abençoada pelo Evangelho só praticará a unidade se imitar a Jesus em sua humilhação, em sujeição à sua exaltação. Vou dizer de novo e a gente vai caminhar aos poucos nessa frase. Uma igreja abençoada pelo Evangelho só praticará a unidade se imitar a Jesus em sua humilhação, em sujeição à sua exaltação. Então nós vamos ver isso em 4 partes, 4 elementos desta unidade. A unidade da igreja, que está aqui também. Primeiro, é o seu fundamento, versículos 1 e 2. Segundo, a sua prática, versículos 3 e 4. Depois, o seu exemplo, versículos 5 a 8. E por fim, o seu resultado, versículos 9 a 11. São quantos elementos? 4. Eu falei rápido, eu vou falar devagar os 4, tá? Mas só lembre disso, 4. Então você sabe quando eu estiver perto de acabar. Primeiro fundamento da unidade da igreja, versículos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo não apela para um sentimentalismo vazio, mas para a lógica da graça. Portanto, se ele apresenta um inventário, uma lista espiritual. Ele apresenta uma condicional, na verdade, 4 Cs. E na verdade ele está afirmando essas 4 coisas. Sim, nós temos todas essas 4 coisas. Primeiro, existe exortação em Cristo? Aí? Conforto? Vocês foram aproximados para receber ajuda em Cristo? Sim ou não? Sim. Existe consolação de amor? Vocês foram convencidos do amor de Deus? Sim ou não? Sim, Deus os ama. Vocês aprenderam a amar, estão aprendendo a amar uns aos outros. Sim, isso existe. Existe comunhão do Espírito? Agora vocês conseguem compartilhar o que têm em comum espiritualmente? Sim. Existem afetos e compaixão entre vocês? Cristo alcançou as suas entranhas? Porque a palavra traduzida para afeto vem de entranhas, de tripas. Era o coração para um judeu. O judeu não pensava em coração aqui. Ele pensava em coração aqui. Quando você está apaixonado, não parece que está borboletas no estômago? Estômago. Era aqui que eles achavam que era o centro sentimental. Sim, há afetos. Há compaixão. Estamos aprendendo a amar. Estamos aprendendo a nos compadecer uns dos outros. Porque nós fomos amados. Tudo isso já existe. Nós já fomos abençoados com essas coisas. Nós não precisamos buscá-las lá fora. Não precisamos nos esforçar para conquistar essas coisas. Já nos foi ofertada. Todas elas foram ofertadas. Nós precisamos nos lembrar, sim, essas coisas existem. Devemos desfrutar dessas coisas, mas aí vem uma responsabilidade. Devemos responder a elas. E a resposta está no versículo 2. É um imperativo lógico. Se tudo isso existe, então façam isso aqui. Completem a minha alegria. Eu estou muito feliz no Senhor, mas falta um pouquinho para encher a taça. Vocês são responsáveis por completar o meu copo. Encham tudo. Me tornem ainda mais feliz. Se tudo que eu falei no versículo 1 é verdadeiro, sim, nós somos salvos, nós temos o Espírito, nós aprendemos a amar porque fomos amados, então nós não só temos a obrigação de fazer o que ele está dizendo no versículo 2, mas nós temos a possibilidade de viver assim. Não é que Paulo está jogando uma bigorna no nosso colo e dizendo, se vira para viver desse jeito. Ele está dizendo, vocês podem viver desse jeito. Vocês já têm o Espírito, vocês têm tudo o que precisam.
Deus já os ama. Como? Como viver em unidade? Ele apresenta, no versículo 2, dizendo, tendo o mesmo modo de pensar. Pensem e pratiquem a mesma coisa. O que? A gente já vai ver, daqui a pouco ele vai usar essa mesma palavra no versículo 5. Segundo, ele diz, tenham o mesmo amor uns pelos outros. A palavra aqui é de se sacrificar pelo bem do outro. Ajam assim, se sacrifiquem pelo bem do outro, mesmo que o outro não mereça. Terceiro, sendo unidos de alma e mente, a mesma psique, como se vocês fossem um só, o mesmo pensamento. Vocês são um povo só, é um corpo só. Não faz sentido se você quer vir. Eu, pastor, nós fizemos uma longa jornada para chegar aqui no culto, né? Do lado aqui. Mas nada aconteceria se um pé quisesse vir para o lado e o outro pé para o outro. A gente ia cair. Não é isso que acontece com a igreja? Eu acho que a gente tem que ir para cá. Não, eu acho que tem que ir para lá. O dinheiro da igreja tem que ir para lá. Não, a gente tem que ensinar isso, tem que fazer aquilo. E quando você vê, não está indo para lugar nenhum. Ei, vocês são um só. Aprenda a viver como um. É assim que vocês vão viver em unidade. Unidade não é uniformidade de personalidade. Não dá para a gente ser igual. Deus fez cada um do jeitinho que é. E você é lindo, é linda para Jesus do jeitinho que você é. Porque ele enviou seu filho para morrer por você. E Deus te deu uma história que mais ninguém tem. Deus te deu dons e talentos que mais ninguém tem. Ele quer usar você para a glória dele, para abençoar a igreja do jeitinho que você é. Então não é para colocar numa linha de fábrica e todo mundo sair igual, né? Bip, bop, igual robozinho, né? Não, cada um do seu jeito. É assim. Não significa todos sermos iguais, vamos imitar o pastor, todo mundo andando igual o pastor, se vestindo igual o pastor, falando igual o pastor. Não, Deus quer usar todo mundo buscando ser igual a Jesus. Unidade é a harmonia de propósito. Estamos aqui para a mesma coisa. Temos o mesmo amor, temos o mesmo ânimo. E essa é a resposta teológica da graça. Se nós temos isso, tudo que Paulo já falou, a desunião é uma contradição dentro de uma igreja. A desunião em uma igreja é uma heresia. Ela não deveria acontecer. Ela é marca de que o pecado já conquistou cada metro quadrado dessa igreja. Tem um pastor que diz que a alegria do pastor é a unidade do rebanho. Você quer dar presente para o seu pastor todo ano, no dia do pastor, no aniversário dele? Não dê trabalho para ele, já está muito bom. Vivam em unidade. Quando um pastor vê uma igreja unida, irmãos visitando uns aos outros, discipulando uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, ele se alegra. Vocês estão completando a minha alegria. Imagina Deus. Se um pastor se alegra, imagina Jesus. Eu quero alegrar Jesus. Eu quero que ele olhe para mim com satisfação, está cumprindo o propósito para o qual eu te salvei. A alegria de um líder não é a fama, não deveria ser a promoção pessoal, mas é ver o caráter de Cristo impresso na igreja, a igreja unida na prática, seja essa igreja com 1000 membros, seja essa igreja com 6 membros, uma igreja unida. Essa é a alegria de um pastor. Se nós quisermos alegrar nossos pastores e o Supremo Pastor, não é bajulando. Sim, dando presentes é legal, dê presente também, mas é viver em unidade. Primeiro elemento da unidade é o seu fundamento, tudo que nós já temos em Cristo. Segundo, é a sua prática. Versículos 3 e 4, acompanhem a leitura do texto. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Como a teologia da unidade se torna prática? Paulo apresenta aqui 2 contrastes. Se você reparar, o versículo 3 começa com não, e no meio diz mas. Versículo 4 começa com não, e no meio diz mas. 2 contrastes. Primeiro contraste no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal. A palavra, ou a expressão que é traduzida aqui,
vem de uma palavra que traz a ideia de partidarismo, de facções, de você tomar partido e começar a brigar com o outro, porque você tem uma ambição egoísta por trás. Essa palavrinha que Paulo usa futuramente foi usada para se referir à propaganda eleitoral. O que um político faz em época de campanha? Ele vai dizer que ele é o melhor que os outros, por isso ele merece teu voto. Vai fazer 1000 promessas para você. Ele está atraindo os olhares para si. E Paulo diz, não seja uma propaganda, uma disputa eleitoral dentro da igreja. Cada um pensando no seu próprio partido, que é você mesmo, o seu conforto, os seus sonhos, as suas ideias. A igreja tem que ser do jeito que eu penso que deve ser. Não, a igreja não é tua. Só existe um dono da igreja, só existe um Deus, e esse Deus não é você. Você não é o dono da igreja. Não façam nada por interesse pessoal ou vanglória. Essa palavrinha vanglória é tão bonita, mas tão feia ao mesmo tempo. É bonita no sentido, mas feia quando a gente vê dentro da igreja. A palavra que Paulo usa é a junção de 2 palavrinhas gregas. Kenos e doxa. Kenos significa algo vazio, algo sem nada. É como você ter as mãos vazias. E doxa significa glória, algo de valor, algo de dignidade. Vanglória significa não ter glória. Não façam nada por vanglória. Vocês estão buscando aplauso para algo que não tem substância eterna. Isso é indigno. Ter o aplauso para si, ter a sua vontade satisfeita é inútil. Não façam nada por isso. Não é você que tem que estar em evidência na igreja. A vanglória transforma a igreja em um palco de autoafirmação. E posso dizer que o meio evangélico brasileiro transformou realmente o culto em um palco. É quem canta mais bonito, quem fala mais bonito. Aí eu não canto e nem falo, e agora? Bom, aí você fica sentadinho, quietinho, porque não tem espaço para você na igreja. Isso não é igreja. Igreja não é um show. Igreja é a reunião dos santos, todos salvos por Jesus, cada um servindo uns aos outros. Isso é igreja. Certa vez um pastor foi questionado porque todo culto ele não olhava para a letra do louvor e nem para a banda, mas ele olhava para a igreja. Eu perguntava para ele, pastor, você fica de costas para o palco e de frente para a igreja? Porque aí ele falou, eu estou vendo a igreja, o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. É claro, quem está cantando também faz parte do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é esse povo imperfeito, o irmãozinho que não pode cantar com o microfone. Meu Deus, se der o microfone na mão dele, os vidros da igreja quebram. Mas quando ele canta de coração para o Senhor, a voz dele some na multidão, porque aí tem um irmãozinho que tem a voz bonita. E aí ele não se envergonha pela voz ruim e feia dele. Porque ele é desafinado, ele louva o Senhor de coração e a igreja canta e você ouve uma só voz. Não vai ser assim no céu? Não façam nada por vanglória. O ego é o maior inimigo da comunhão. Se tem algo que deve ser combatido com todas as forças, é o eu. O meu eu e o teu eu. Ele diz então, não façam nada por isso, por interesse pessoal, vanglória, mas, versículo 3 diz, por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. No mundo greco-romano, humildade era fraqueza. Nenhum herói grego era humilde. Isso era característica de derrotados. O cristianismo redimiu essa palavra por causa de Jesus. Só a partir de Jesus isso se transformou em virtude. E hoje, quando alguém fala seja humilde, é uma virtude, não é? Tem sim um aspecto negativo, a pessoa é muito humilde, no sentido de, ela não tem tantos recursos. Mas tem um aspecto muito positivo que é, não seja arrogante, seja humilde. É virtude hoje, não é? Mas nem sempre foi. Por humildade, essa época a humildade não era virtude. Por humildade, porque Jesus redimiu essa palavra.
Jesus ressignificou o que ela significa. Humildade não é autodepreciação. Talvez você pense, como eu vou ser humilde? Eu vou dizer todos os dias no espelho, eu sou um lixo, eu não presto para nada, estou sendo humilde. Não. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis disse o seguinte: como você sabe que está conversando com uma pessoa humilde? Não é quando você está conversando com alguém e ele diz, você não sabe como eu sou humilde. A pessoa diz que ela é humilde, já a humildade passou longe dela. Não é assim? Já ouviu esse discurso? Eu sou tão humilde. É? Conte-me mais sobre isso. Eu não levo desaforo para casa, eu perdoo as pessoas. É mesmo? Você quer o quê? Quer aplauso? Como você é humilde, né? C.S. Lewis diz, não. Uma pessoa verdadeiramente humilde não é uma pessoa que diminui a si mesma, que pensa menos em si mesma, ou que diz que é humilde. Ele diz, quando você conhece uma pessoa humilde, você sai dessa conversa pensando assim, ele só estava interessado em mim. Ele perguntou sobre a minha vida. Ele perguntou sobre os meus problemas. Ele orou por mim. Ele não falou dele. Ele pensou em mim. Humildade não é pensar menos em você, mas é esquecer de você. Humildade é olhar para o outro. Isso nos leva a parar de ver a igreja como consumidores. Porque a igreja hoje em dia tem sido vista assim. O que isso aqui tem para me oferecer? Tem um bom ministério infantil, uma boa música, um bom assento para mim. Tem que ter uma boa estrutura. Se não tem uma boa pregação, eu vou embora, vou para a próxima igreja. Isso é assim que você faz com o supermercado, né? É assim que você faz quando vai no estabelecimento. Não está bom, você levanta e vai embora. A igreja não. Sabe por que a igreja tem se tornado isso? Exatamente porque está ignorando o que Paulo disse aqui. Não. A humildade faz você olhar para a igreja não como o que tem para me oferecer, mas você olha para a igreja e diz o que eu tenho para oferecer para essa igreja. Eu sou um adorador nessa igreja. Eu sou um servo nessa igreja. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir, porque eu imito aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que eu faço na igreja. O que eu posso fazer para servir? É isso que nós deveríamos perguntar. No que eu posso contribuir? A minha oração, queridos, é que amanhã vocês atolem o celular desse pastor de mensagens dizendo o que tem para fazer. Quero servir. Amém. Segundo contraste está no versículo 4. Não tendo em vista somente os próprios interesses. Não olhem apenas para o próprio umbigo. Sim, você tem interesses. Ele diz, sim, não tem problema fazer isso, mas não olhe só para isso. Você tem dois olhos, não tem? Um olha para cá, o outro olha para lá. Coração, mesma coisa. Para de olhar só para você e olhe para o outro. É isso que ele diz na segunda parte. Mas, não olhe só para você, mas também olhe para o interesse dos outros. Não tem problema buscar os seus interesses, mas o problema é buscar só os seus interesses. E os outros aqui é uma palavra muito interessante na língua grega. Literalmente, são aqueles diferentes de você. Lembra que eu falei dos esquisitos? É fácil buscar o interesse daqueles que são semelhantes a nós, né? Daqueles que são iguais a nós. A igreja, muitas vezes, tem as suas panelinhas, né? E as panelinhas são compostas de pessoas semelhantes. Pessoas que gostam do mesmo esporte, da mesma comida, dos mesmos hobbies. Legal, não tem problema fazer isso, mas a igreja é mais do que isso. Olhe para os interesses do esquisito, do diferente de você. Essa é a palavrinha que ele usa aqui. Mas como é que eu vou... pastor, toda vez que eu chego lá falar com ele, eu não suporto a voz daquela pessoa. Aí vem com as mesmas ladainhas, as mesmas conversas. Eu não aguento ficar perto daquela pessoa. Não, pastor, o que você deve falar? Não fala com Jesus. Foi Jesus que colocou ela nessa igreja. E a igreja não é tua, é de Jesus. Ele manda quem ele quer, ele converte quem ele quer. Foi assim que a igreja começou. Começou com Lídia, com uma escrava, com um carcereiro, com prisioneiros. E aí você olha e fala, não queria essa igreja. E ele fala, mas eu coloquei você nessa igreja. E coloquei essas pessoas também nessa igreja. Porque é através desse povo que eu vou te ensinar quem eu sou. Como eu te amo. Porque você também é estranho. Eles também têm que amar uma pessoa esquisita igual você. Fala, Deus.
Considerar os outros superiores a si mesmo não é fingir que o outro é mais inteligente se ele não for mais inteligente. Não é isso. É porque isso é falsidade, né? Mas é tratar o outro como alguém mais digno de honra do que você. Você merece mais dignidade do que eu, meu irmão. Mais honra do que eu, minha irmã. Se tem alguém que tem que ir para frente na fila, é você, não sou eu. A briga na igreja não deveria ser para quem vai ocupar o primeiro lugar. Deveria ser para quem vai ocupar o último lugar. O primeiro é teu. A preferência é tua. Tem muita gente na igreja que diz, ninguém se preocupa comigo, ninguém me visita, ninguém me liga. Toda vez que isso aparece, acho que é só em Atibaia, aqui não acontece não, né? Eu sempre pergunto assim, eu lamento, meu irmão, eu sinto muito por isso, mas para quem foi que você ligou também? Quem foi que você visitou? E eu posso dizer que eu nunca fui ligado ou visitado por você. Então assim, a sua reclamação é recíproca, porque você também não faz isso que você está pedindo. O maior indicador da nossa unidade é o quanto nós nos preocupamos com as necessidades dos outros. E onde tudo isso começa? Onde é que a unidade começa? Naturalmente a gente não vai agir assim, a gente não vai querer buscar o interesse do outro. A nossa carne é egoísta por natureza, a nossa carne é pecaminosa. Alguma coisa tem que acontecer para que a gente passe a praticar isso. E é aqui que entra o terceiro elemento da unidade, que é o coração desse texto. Alguma coisa tem que mudar na sua mente. O mundo não consegue fazer isso aqui que você vai ver no texto. Versículos 5 até 8, o exemplo da unidade. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. No versículo 5, Paulo dá uma ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Entre vocês, todos vocês, cada um de nós deve se esforçar para fazer isso. Não é só para pastor, missionário, aqueles que estão à frente de ministérios, todos os que têm as bênçãos do versículo 1. Se você tem o Espírito, se você foi amado, perdoado, você deve olhar o versículo 5 e considerar como uma mensagem de Deus para você. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Ou expressão difícil de traduzir. Tanto é que se você tiver com uma Almeida Revista Atualizada, vai ver que eles traduziram como tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você tiver uma NVI, ela vai usar uma outra palavra para traduzir a expressão aqui. Tenham a mesma atitude. Percebe a diferença? Sentimento e atitude. Qual que a gente escolhe? Porque os tradutores fizeram o seu melhor. Mas são coisas distintas. Essa é uma expressão muito difícil de traduzir. É a expressão grega frônesis. Frônesis é um conceito de Aristóteles, um filósofo grego antigo, que Paulo está usando aqui. É uma palavrinha que Aristóteles usava. E essa palavrinha expressava não só a emoção, mas expressava o intelecto, a razão. Você pensa. Então, isso desembocava em atitude também. Então envolvia a emoção, envolvia a razão, mas envolvia a prática. Não é só sentir vontade de fazer o bem e não fazer o bem. É sentir vontade de fazer o bem, é colocá-lo em prática e querer colocá-lo em prática. Então é uma soma. Eu descubro o que é bom. Segundo, eu tenho vontade de praticar o que é bom. Terceiro, eu coloco o que é bom em prática. Você pode descobrir o que é bom aqui, lendo a palavra. Você lê os versículos 1 e 2, versículos 3 e 4, tudo que Deus manda vocês fazerem. Mas aí você pode não querer fazer isso. Aí mesmo que você faça sem querer,
você não está cumprindo o que o versículo 5 diz. Porque assim, você sabe muito bem que a gente pode fazer o que deveria fazer, mas sem querer. Você já fez uma coisa sem ter vontade de fazer? Ah, tá bom, vamos lá servir esse povo. Estou fazendo, mas não queria fazer. Mamães amam isso, né? Vai fazer o que eu mandei, menino. Eu vou, mas sabe que aqui dentro eu não estou fazendo, porque eu não queria. É isso que a gente quer como pais? Não, a gente quer que o filho entenda que ele tem que arrumar a cama dele, que ele tem que tomar banho, que ele tem que escovar os dentes, que ele tem que assumir as responsabilidades dele, que ele vai crescer. Eu não quero só que você faça, porque o dia que eu não estiver aqui, você vai parar de fazer. Eu quero que você queira fazer. Eu quero que você amadureça. E é isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês, como meus filhos, não só saibam o que devem fazer e façam o que devem fazer, mas que vocês queiram fazer isso. Estando eu presente aí, estando eu ausente, o coração é o desejo de fazer. Esse é o coração da questão. Como é possível querer sofrer? Porque nós acabamos de ver que a vida em unidade exige sofrimento, conviver com pessoas diferentes. Eu sei que eu devo fazer isso, e eu posso até fazer, mas não de coração. Como eu mudo o meu querer? É aqui que entra o versículo 6 até o 8. Quando você observa e imita o exemplo de Cristo Jesus. É aqui que muda todo o nosso querer. Paulo, no versículo 6 até o 8, ele se utiliza de um hino da época. É bem possível que a igreja primitiva cantasse esses versículos. E que futuramente foi chamado em latim de Carmen Christi, que significa louvor a Cristo. Do versículo 6 até o versículo 8, nós temos o que os teólogos chamam de a doutrina da kenosis. Kenosis é a palavra grega traduzida por esvaziamento, que ele cita no versículo 7. O que é kenosis? Kenosis é a auto-humilhação de Jesus para a nossa redenção. Cristo, para nos salvar, desceu 3 degraus. E observe a lógica de Paulo. O que é que vai mudar o nosso querer? Quando vocês entenderem o que Jesus fez por vocês. Quando vocês entenderem o Evangelho, vocês vão saber o que devem fazer, vão fazer, mas vão querer fazer isso. Porque vocês vão lembrar do que Jesus fez por vocês. Então vamos ver os degraus. Primeiro degrau que Jesus desceu. Versículo 6 diz, ele abriu mão da prerrogativa divina. Mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, mesmo sendo da mesma natureza e essência divina, excelente texto para você evangelizar um testemunho de Jeová, que diz que Jesus não é Deus. A Bíblia está cheia de textos que mostram a divindade de Jesus. Se você tem problema com isso, olha, reveja a sua fé, porque Jesus é Deus, tá? Os autores do Novo Testamento acreditavam nisso, e do Antigo também. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não reteu isso, ele não se apegou a isso, pensando só em si. Esse é um dos mistérios mais profundos de toda a Bíblia. Jesus Cristo é da mesma forma. Essa é a palavra que Paulo usa. Ele é igual a Deus, mas ele abriu mão de suas prerrogativas divinas. Ele não agiu como Adão. Lembra a serpente dizendo para Eva, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, Deus sabe do conhecimento do bem e do mal. Deus sabe que vocês serão como Deus. Jesus não faz como Adão. Jesus não quis se aproveitar da divindade e ele era o único que tinha essa divindade. Adão não tinha. Ele já era Deus, mas assim ainda abriu mão de agir como Deus. Se você ler os evangelhos, você vai perceber isso claramente. Por que a gente não tem histórias inspiradas por Deus na Bíblia, da infância de Jesus? Já se perguntou por isso? Por que a gente tem apócrifos que falam que Jesus fez milagre? Imagina jogar futebol com Jesus, né? Assim, qualquer chutar para cá e fazer gol aqui. Não. Jesus não utilizou suas prerrogativas divinas. Até o dia em que ele se apresentou no Rio Jordão a João Batista. E ali o que acontece com Jesus? Ele é batizado para que se cumprisse toda a justiça. E a partir daquele momento, ele é ungido para o seu trabalho de Messias. Todo rei de Israel era ungido com óleo para ser rei. Foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Davi.
E a unção de Jesus não é com óleo, a unção de Jesus é no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, o que acontece? O céu se abre, uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E desce o Espírito em forma de pomba, pousando sobre ele. A unção de Jesus passa pelo batismo e pelo preenchimento do Espírito. Jesus agora vai fazer tudo o que ele fez, não no próprio poder, mas na dependência do Espírito Santo. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu, ele não usurpou os seus direitos divinos até o momento certo. E quando chegou o momento do seu ministério, ainda assim, ele só agia na dependência do Espírito. É por isso que ele orava. É por isso que ele ia para lugares secretos para orar, porque ele estava buscando ser cheio do Espírito. Que grande mistério, né? Ele continuou sendo Deus, mas o que ele fez foi abrir mão de se utilizar das prerrogativas divinas, dependendo do Pai e do Espírito, para agir. E tudo isso, sabe por quem? Tudo isso por nós. Pessoas que não mereciam nada disso. Sabe o que isso significa? Talvez você esteja pensando, significa que eu devo imitar a Jesus nessa atitude? A pergunta é: como que eu vou imitar Jesus se eu não sou divino? Porque Paulo disse: tenham em vocês a mesma atitude de Cristo. Aí você diz: tá bom, eu preciso abrir mão das minhas prerrogativas. Mas você não é Deus. Só Jesus é capaz de dar o primeiro passo. Porque só Ele poderia abrir mão das prerrogativas divinas. Como que eu sigo os passos de Jesus? Lê e você descobre. Vai descobrir. Olha o segundo passo que Jesus desceu. Versículo 7. Ele assumiu a forma de servo. Ao invés de se aproveitar do posto de Deus, o versículo 7 diz: Cristo se esvaziou. A ideia é: ele se anulou, ele se privou, ele abriu mão de todas essas coisas. E que forma ele assumiu ao fazer isso? O texto diz a forma de doulos. Doulos é um escravo, o mais baixo na sociedade naquela época, o que lavava os pés das pessoas quando elas chegavam da rua. Ele assumiu a forma mais baixa na hierarquia romana. Pense sobre isso. O rei e senhor do universo se fez escravo. Agostinho de Hipona dizia: ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Ele não era escravo, mas ele assumiu a forma de servo. Já parou para pensar nisso com mais calma? E aí você ainda tem dúvida de que alguém te ama nessa vida? Sabe aqueles momentos de crise que a gente fala: oh, mas nem minha família me ama. Ó céus, ó vida, ó azar. Leia esse texto novamente e diga para mim se Jesus não te ama o suficiente. Se esse amor não preenche todo o seu coração, não basta o próprio Deus te amar, precisa de mais alguém te amar. Olha o que Ele fez por você, Ele abriu mão de si, por você que não vale nada. Será que esse amor não é suficiente para encher o seu coração e te prostrar aos pés dele em amor e adoração? Se esse amor não constranger você, nenhum outro amor constrangerá. Se o seu coração está tão duro a ponto de não se emocionar com um texto desse, de não querer se render a Jesus, talvez esse coração nunca tenha sido alcançado pelo Espírito Santo. Detalhe: como é a forma de servo de Cristo? Ele assumiu a forma de servo. O que o texto diz ainda no versículo 7? Tornando-se ou se fazendo semelhante aos seres humanos, aos homens, criados imortais. Percebeu a lógica? Para ser servo, sabe o que Jesus precisou fazer? Se tornar homem. Para ser servo, Jesus precisou se tornar homem. Sabe o que isso significa? Que eu e você não precisamos nos humilhar. Eu e você já somos humilhados. Nós já somos servos. Ele, para se humilhar, se tornou como eu e você. Só Ele poderia fazer isso. Eu e você já nascemos homem. Nós já nascemos humilhados. Nós somos carne mortal. Nós somos como a folha que logo cai seca e é levada pelo vento.
Nós somos frágeis por natureza. Então o que eu devo fazer para aprender a viver em unidade com a igreja, não é que eu preciso me humilhar. Não, eu preciso reconhecer que eu já sou humilhado. Eu sou nada perante esse Deus que é tudo. Eu não sou superior ao meu irmão, porque eu sou da mesma carne que meu irmão. Eu sou tão frágil quanto meu irmão. Eu sou tão pecador quanto meu irmão. Quem eu penso que sou para me achar superior ao meu irmão? Eu já sou humilhado. Eu estou aqui hoje, talvez, recebendo aplauso das pessoas. Amanhã eu estou no leito de hospital e não tem dinheiro que me tire de lá. Eu sou humilhado. Essa é a realidade humana, não é? A pandemia veio para mostrar isso para a gente, não veio? Na verdade, para lembrar a gente. Essa mudança de mente, para que a gente queira se humilhar, ou queira fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Terceiro passo que Jesus desceu, terceiro degrau, versículo 8, ele obedeceu até a morte de cruz. Como homem, Jesus continuou descendo, e ele se humilhou ainda mais, e ele se ofereceu por obediência a Deus, a pior morte daquela época, a morte de cruz. A cruz era um escândalo, a cruz era sinal de maldição. O romano olhava para aquilo como só os piores são crucificados, os inimigos de Roma. O judeu olhava para a cruz como maldição, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Se alguém fosse pendurado em uma cruz, era sinal da maldição de Deus. Deus está castigando aquela pessoa. E Jesus assumiu essa morte. A pergunta é, por que Jesus fez isso? Por que Jesus foi até a cruz? Lembra o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15? Quando ele resume o Evangelho, no versículo 3 e versículo 4, ele diz, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Lembra disso? Pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos seus pecados, ele não morreu pelos seus crimes, ele morreu pelos nossos pecados. A cruz não era uma questão entre Jesus e o diabo. A cruz não era uma questão entre Jesus e o pecado, como se ali ele estivesse lutando contra o diabo, lutando contra o pecado, ou lutando contra a morte. A cruz é uma questão entre Jesus e Deus. Só os dois estão conversando naquele momento. O diabo, o pecado, a morte estão só observando. Eles estão sentados vendo aquele espetáculo. O espetáculo tem a ver com Deus e Jesus assumindo o nosso papel diante de Deus. A cruz é um julgamento. E o réu deveríamos ser nós. É Jesus quem assume o papel. A cruz é uma questão entre Deus e Jesus. E quando ele assume a cruz, ele não só satisfaz toda a santa ira de Deus contra os nossos pecados, como ele vence todos os nossos maiores inimigos. Ele vence o pecado, ele vence o diabo e ele vence a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas nós só seremos capazes de fazer o que é bom, depois de saber o que devemos fazer, mas se nós desejarmos fazer isso. E nós só desejaremos fazer o que é bom se nós olharmos para o nosso Salvador. Se você parar de olhar para Jesus, aquele que abriu mão da sua posição, ele não precisava de nada disso, ele continuaria sendo Deus. Ele abriu mão disso, ele se humilhou assumindo a nossa forma. O Senhor, o Criador, se fez criatura e ele se entregou à morte para a nossa redenção. E como a gente responde a isso? A gente reconhece a nossa condição de humilhados. Eu sou homem, eu não sou nada. Então eu creio no seu sacrifício e como gratidão eu imito a sua atitude. Ser como Cristo é o que muda o meu querer. Quero ser como Cristo. Fazer a vontade de Deus não é algo romântico, mas é a crucificação do eu. Por que eu faria isso? Porque na humilhação e no serviço eu me torno mais parecido com o meu Salvador. Não é o que todo cristão quer ser? Você não quer ser como Cristo? É por isso que você vai desejar viver em unidade. Porque ao fazer isso, você está imitando o seu Senhor. Quantos elementos eram da unidade? 4. Quantos eu já falei? Significa que estou indo para conclusão.
Então acorda aí, cutuca o teu irmão. O último elemento da unidade é o resultado dela. Olha os versículos 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a resposta do Pai, a kenosis de Cristo, a frônesis de Cristo, ao sentimento e à atitude de Jesus abrir mão de si para nos salvar. Ele diz: por isso, porque o Filho se humilhou, Deus também o exaltou sobremaneira. E a palavra que Paulo usa aqui, traduzida por essa expressão, é que ele o colocou à mais alta majestade. Pense em todos os tronos do universo. Ele foi subindo degrau por degrau e o colocou no topo. O exaltou à altura máxima. Não tem lugar maior do que onde Cristo está. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Deus colocou Jesus acima, como chefe, como líder de tudo e de todos. Deus fez isso. Não quer dizer que as pessoas reconheçam hoje, mas é onde Ele está hoje. Ele está no trono do universo. Deus fez isso. Isso é o que o Evangelho diz. Você pode olhar para o mundo e falar: mas não parece que Jesus está reinando, mas a palavra diz que Ele está reinando. Ou você confia nessa palavra, ou você abandona a sua fé. Porque a fé é a esperança daquilo que você não vê. Você confia no que Deus diz. Isso é fé no Evangelho. Ele está reinando. O mundo pode não estar do jeito que Ele idealiza, mas Ele está conduzindo o mundo para esse objetivo. Um dia, e é isso que o texto vai dizer, todos reconhecerão. O mundo não está à deriva. Existe um rei. Existe um Senhor que está controlando a história e conduzindo ela para um bem final. Como Deus elevou Jesus? Bom, a gente sabe, através da ressurreição, não foi? Começou aí, lembra que Ele desceu, degrau por degrau, até ser sepultado. E ao fazer isso, o que Jesus disse naquela cruz antes de entregar, antes de morrer? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele abriu mão da sua vida, foi o que Ele disse em João 10, ninguém a tira de mim, eu entrego. Eu entrego confiando em Ti, Pai. Em Ti. Ele abriu mão. Ele fica sepultado no final da sexta, no sábado e no domingo, segundo Efésios 1, pelo poder do Espírito, o mesmo Espírito que o ungiu para o ministério. Esse Espírito levanta dentre os mortos. Esse Espírito levanta dentre os mortos. Ele vence a morte. O Pai fez isso. O Pai fez isso. Se Jesus fosse um enganador, um mentiroso, Deus deixaria Ele morto. Se Jesus fosse um blasfemo, dizendo eu e o Pai somos um, Deus nunca teria ressuscitado Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus, confirmando tudo o que Jesus disse. A ressurreição, como Paulo diz, é a vindicação, é a confirmação de que tudo o que Jesus disse é verdade. E em toda a história, os inimigos do Evangelho tentaram provar que Jesus não ressuscitou. E não conseguiram. Pelo contrário, se você ler livros de homens que tentaram provar que Jesus não ressuscitou, eles descobriram que Ele ressuscitou e eles creram em Jesus. Ele ressuscitou. Mas não só isso. Deus o ascendeu aos céus e fez Jesus assentar-se à sua direita, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Detalhe, isso já aconteceu. Paulo colocou no verbo, o verbo no tempo passado. Já aconteceu. Mas o que vai acontecer? Tem gente que diz que Jesus ainda está cumprindo o seu trabalho de expiação lá no céu. Não tem? Tem gente que diz isso. Não, você ainda não pode ser salvo, porque a obra de Jesus não foi completa. Foi! Deus já colocou Ele lá no trono do universo. Deus já aceitou o sacrifício de Jesus. Isso significa que não resta mais nada a ser feito. Tudo está consumado. Quem crê em Jesus já é perdoado de uma vez por todas. A pergunta é: você crê em Jesus? Então confie nisso, Ele te perdoou. Mas isso também significa que Jesus já reina soberano.
Ele já está sobre o trono do universo. Ele voltou a assumir todas as suas prerrogativas divinas. Deixar de reconhecer isso, de que o sacrifício dele é suficiente, de que ele já reina porque ele é Deus, negar isso é negar o Evangelho. Quem nega isso está negando o Evangelho. Para que Deus fez isso? O versículo 10 e o início do versículo 11 colocam dois propósitos dessa exaltação de Jesus. Paulo diz no versículo 10, para que? Primeiro propósito, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E ele fala nos céus, na terra e debaixo da terra. É óbvio que Paulo está falando, os anjos vão se dobrar diante dele, os homens se dobrarão diante dele, os demônios se dobrarão diante dele. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Todos vão se prostrar diante dele um dia. Segundo propósito, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua reconheça publicamente, professe de dentro para fora aquilo que estará vendo. É isso que essa palavra significa. Hoje as pessoas não veem isso. São os únicos que não veem isso, tá? Porque os anjos já veem, os demônios já veem e já sabem. Só os seres humanos não veem. Mas um dia todo olho o verá. Todos contemplarão Jesus em sua glória, assentado à destra do Pai, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é Kyrios. Essa é a palavra traduzida para Senhor, e no contexto romano só César recebia esse título. Só o imperador era o rei do mundo. E no contexto judaico, no Antigo Testamento, essa palavrinha, quando o Antigo Testamento foi traduzida para o grego, só Deus era chamado de Senhor. Já leu o Antigo Testamento e viu Senhor em caixa alta, em letra maiúscula? Essa palavra, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, foi traduzido por Kyrios. O Paulo está dizendo o seguinte: Jesus é Deus, o Deus do Antigo Testamento. Ele se apresenta na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Jesus é Deus e um dia todos reconhecerão isso. E Jesus é o único rei, o único Senhor do universo. César não é Senhor do universo. Todos os demais soberanos que vieram na história, todos os presidentes, ditadores, todas as pessoas que quiseram ocupar um papel de destaque, de governo, de poder, eles são impostores. Eles não são senhores. Só há um Senhor. E esse Senhor é Jesus, o Cristo. E um dia toda a criação, os anjos, os homens, os demônios reconhecerão isso na sua segunda vinda, mesmo contra a sua vontade, mesmo que os demônios não queiram, eles vão se prostrar diante de Cristo, mesmo que os ímpios o tenham negado durante a sua vida, se prostrarão diante de Cristo. E a pergunta é: e você? Porque se isso vai acontecer um dia, haverá pessoas que vão fazer isso contra a sua vontade naquele dia, mas terão de fazer. Nós podemos fazer de boa vontade, já hoje, nos submetendo a Ele. Só os que fizerem isso nessa terra serão salvos da sua ira naquele dia. Só aqueles que já passaram pelo julgamento da cruz. O final do versículo 11 diz o propósito de tudo que Paulo disse até agora. O propósito dos joelhos dobrados, das línguas confessarem que Jesus Cristo é Senhor. Paulo termina no versículo 11 dizendo: para glória de Deus Pai. No final das contas, o Pai merece todo louvor, toda a honra por tudo isso, pela obra de Jesus, pela nossa salvação, pela adoração a Cristo. Ao adorar a Cristo, nós rendemos glórias ao Pai. Tem gente que se sente culpado de adorar a Cristo. Eu não sei não, esse negócio de adorar a Cristo, Deus está dizendo: eu coloquei o meu filho nessa posição, eu estou dizendo para você se dobrar diante dele, eu estou dizendo para você confessar que ele é rei, que ele é Senhor. Se você não fizer isso, você está contra Deus. Porque ao adorar o Filho, ao nos prostrarmos diante do Filho, ao amarmos o Filho, ao imitarmos o Filho, nós estamos glorificando o Pai. Um culto que coloca Jesus como centro dos louvores, das orações, da pregação. Uma igreja que coloca Jesus no centro dos relacionamentos. É uma igreja que glorifica a Deus, o Pai. Você pode fazer um culto do jeito que você quer. Você pode fazer uma música do jeito que você quer, uma pregação do jeito que você quer, viver do jeito que você quiser na igreja. Mas você só vai glorificar o Pai se você colocar Jesus no centro de todas essas coisas. Bom,
se nós tivermos o mesmo sentimento e ação de Cristo, abrindo mão de nós, pelo bem de outros, pela unidade da igreja, talvez você esteja pensando, bom, se Jesus abriu mão de quem era, desceu na escada, depois Deus veio e levantou ele, ficou interessante o negócio, porque eu posso abrir mão de mim, não posso? Eu aprendi. Eu vou descer a escada também. Eu já percebi que eu não estou no topo, né? Eu estou no meio ali. Eu sou ser humano, eu vou descer também. Eu vou obedecer até a morte. Se for preciso, morrerei, Senhor. Mas eu vou fazer isso porque eu sei que se Jesus foi exaltado, um dia eu também serei. Os humilhados serão exaltados. Será que é isso? A minha vitória vai ter sabor de mel? Por isso eu vou me humilhar. Por interesse, é isso mesmo que você vai fazer? Eu acho que não. Paulo acabou de fazer de dizer que não é para fazer por interesse pessoal. Mas olha, além de tudo que nós já recebemos em Cristo, nós não vamos ocupar o lugar que é só de Jesus no trono do universo. Mas volte os seus olhos para algo que vocês lerão mais para frente, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha o que diz esse texto. Pois a nossa pátria, capítulo 3, versículo 20, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria não está aqui. Em Cristo temos uma pátria eterna nos aguardando. Em Cristo temos um corpo de humilhação que será transformado para um corpo de glória, como o corpo de Jesus hoje. Não, nós não vamos ocupar o lugar de Jesus, porque esse lugar é só dele. Mas sim, viveremos com ele por toda a eternidade, com o corpo glorificado como o corpo dele. Por amor a mim e a você, querido, Jesus se fez homem e não abriu mão mais dessa identidade. Ele tem um corpo. O Criador tem um corpo. E ele nos dará um corpo semelhante ao dele na eternidade. E aí, será que não vale a pena? Será que não vale a pena nos esforçarmos pela unidade hoje? Olhando para o passado, para a nossa salvação, e olhando para o futuro, para a glorificação ao lado de Cristo. O que é que são as pequenas dificuldades? O que é que são os pequenos sofrimentos pela unidade da igreja, considerando a glória por vir? Uma igreja abençoada pelo Evangelho só praticará a unidade se imitar a Jesus em sua humilhação, em sujeição à sua exaltação. Amém? Oremos, queridos. Pai amado, sim, é possível cantarmos que somos um corpo, bem ajustados, uma família sem qualquer falsidade. Porque buscar isso é o nosso sofrimento, é o nosso andar digno. É buscar unidade e perseverança. Mas para isso devemos ter os olhos fixos em Jesus. Senão nunca vamos querer isso. Devemos olhar para o seu sacrifício de amor por nós todos e pelo seu exemplo a ser seguido. Que a sua graça nos ajude em cada passo, Senhor. Ajuda-nos a identificar áreas específicas da nossa vida, em casa, no trabalho, no ministério, onde temos agido por interesse pessoal, por vanglória. E conscientemente nos ajude a tomar a atitude de Cristo, reconhecer nossa humilhação, ceder o nosso direito e considerar o interesse do outro como superior, visando a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor, por tua graça. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém.